Deixa ela gravando. Aí eu manda uma mensagem pro pessoal aí no WhatsApp meu que tá aí no computador. Fala que a internet tá com problema. Fala que depois a gente vai mandar o link. Tá? Então vamos lá. Logos e rema. Esses dois termos gregos têm o mesmo significado. Palavra. Perfeito? Qual é a diferença? Logos é a palavra escrita. É aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito, eu chamo de fundamento. Ok? Por isso que João 1:1 diz, no princípio era o verbo. Verbo, logos. O termo verbo, no grego, é logos. Ou em algumas versões, no princípio era a palavra. Se você pegar no grego, vai estar escrito enarque enrologos. Logos. Palavra escrito. O que estava dizendo? No princípio, ele era o fundamento. E o fundamento, o logos, a palavra escrita, estava com Deus. E a palavra escrita era Deus. Então o que está falando ali? Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que já estava escrito. E o que estava escrito? O Antigo Testamento. Ainda não tinha Novo Testamento. Amém? Então Jesus é todo o fundamento escriturístico, revelado. Amém? Aliás, escrito. Fundamentado. Perfeito? Porém aí nós vamos ter a palavra rema. E a palavra rema é a palavra falada. É aquilo que é pronunciado apenas. Por isso que nós podemos chamar rema de revelação. Perfeito? Porque é uma palavra específica para mim. É isso que Jesus disse para Satanás na tentação. Ele disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem não vive só por fundamento. O homem caminha por revelação. Entenderam? Então todos nós, para uma determinada situação, para uma determinada ocasião, para um determinado modo ou maneira, Deus sempre vai liberar uma palavra. Essa palavra rema, por exemplo, ela é a ocasionadora da fé. Romanos 10, o apóstolo Paulo vai dizer, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a rema. Perfeito? Ouvir o rema. É a palavra revelada que nos traz fé. Porém, é o fundamento que nos confirma. Amém, gente? Perceberam a grande diferença? O que acontece? Nós temos dois extremos e pessoas que não conseguem discernir isso. Nós temos o extremo dos fundamentalistas. É só fundamento, 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 fundamento e não tem revelação. E aí a pessoa que vive no fundamento, 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 ela acaba se tornando um religioso farisaico. Por quê? Porque ele cria uma religião para ele, né? Não só para ele, para muitas pessoas defendem aquela tese, é fundamento, 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 e não conseguem ouvir Deus falar por meio da palavra. Não conseguem caminhar, não conseguem ter uma diretiva, uma vida espiritual. Ele tem uma vida religiosa, mas não uma vida espiritual. Uma vida religiosa confirmada pode ser feita pelo rema. Imagine que nós não tivéssemos nenhuma palavra de revelação aqui.
Nós seríamos bons religiosos. Iríamos ali, não, porque olha, a Bíblia fala aqui, porque a Bíblia é aqui, olha, não, porque nós vamos caminhar aqui. Mas e a minha vida espiritual? O que alimenta a fé, a fé motivacional que me leva para a salvação, é o rema. Se não tiver rema, eu não vou conseguir viver de religião. Quem nunca encontrou aquela pessoa e falou assim, eu já tenho a minha religião. Quem aqui nunca encontrou alguém assim? Né? Não vamos, porque eu já tenho a minha religião. Ótimo, ele tem um fundamento, bem elaborado, cada um defende o seu, mas e o rema? E a palavra falada, que é a palavra que ativa a minha vida espiritual? Aí nós temos o outro extremo. Aquele que não tem nenhum tipo de fundamento e só vive de palavra de revelação. Aí o que acontece? Ele é um cristão, ou um crente, ou um religioso, que qualquer vento leva embora. Aí ele vive do quê? Do mover. Ele só vive da revelação. Se não tem revelação, se tem uma palavra de fundamento, por exemplo, igual o pastor uma vez foi pregar uma palavra de fundamento no encontro de mulher, que as irmãs estavam tudo rodando no manto, né? Lembra disso, Catiane? As irmãs tudo olhando feio para a pastora assim, ó, nervosa. Nós queremos rodar, nós queremos rodar. Entendeu? Mas não é, mas naquela hora não era hora. Porque era fundamento. Então aí o que acontece? Vira aquele cristão, como é que eu posso dizer? Ocioso. Ele não consegue ter uma vida permanente em Cristo. Ele vive assim, olha, se tem revelação, Deus fala hoje, mas amanhã vem o problema, aí ele já não aguenta, já desvia, fica nervoso, aí ele volta, aí ele cai de novo, aí ele reconcilia. Já viu que tem crente que visita 10 igrejas e reconcilia 10 vezes com Jesus, mas nunca firma? É mentira. Será que é só aqui na Shalom que acontece isso? Hein, missionária Lúcia? É só aqui que acontece? Lá na igreja da senhora acontece isso também? Tem pessoa que reconcilia, ela vem na Shalom, reconcilia, ela vai lá no pastor reconcilia, ela vai lá no pastor Valdo reconcilia, vai na missionária reconcilia, ela vai reconciliando, mas nunca afirma. Por quê? Ela vive pelo rema. Uau, Deus falou com ela, mas ela não tem fundamento. Poderíamos exemplificar isso quando Jesus fala da parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. E algumas sementes caiu num solo rochoso. E aí o que aconteceu? Vieram os pássaros e comeram. E outra parte da semente caiu nos espinhos. E aí, quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram. Outra caiu no meio das pedras. E as pedras não deixou ela crescer, fez sombra para ela. E aí ela não teve crescimento. Mas teve aquela que caiu no solo bom. E aquela que caiu no solo bom, o que fez? Olha o que Jesus fala, gente, olha que tremendo. Criou raiz, cresceu e deu os frutos. Entendeu? Então, eu preciso discernir o que é logos. É aquela palavra de fundamento. Os fundamentos são imutáveis. Eu preciso aprender. Eu não posso viver só no extremo. Não, igual esses dias atrás, eu fui cair na besteira de comentar um negócio que um cidadão escreveu lá, gente, arrumei um rolo para a cabeça. Falei, meu Deus, me dá sabedoria, Pai. Não, mas a culpa não foi dele, a culpa foi minha. Quem mandou ele comentar lá na postagem dele? Né? Eu fui lá todo, né, para dar uma confirmada, porque ele não falou errado. O cara me xingou, eu falei, vocês teólogos, porque vocês... Então eu peguei e falei, meu irmão, estou defendendo vocês, você está me xingando. Pedi perdão para ele no ar, falei, me perdoa, querido, vamos encerrar o assunto, acabou. Por quê? É um cara que só tem rema, rema. Não tem fundamento. Como que um cara vai defender, por exemplo? Não, porque Deus falou comigo. Irmãos, pode ser assim? Podemos pegar, por exemplo, aquele pastor aqui da cidade, já está no 3º casamento. Da primeira vez, quando largou da primeira mulher para casar com a segunda, né? Foi, pastor, que isso, pastor? Não pode. Não, Deus falou comigo no monte. Aí, gente, eu não posso recorrer para um rema. Eu tenho que recorrer para um fundamento. O que a palavra diz a respeito? Porque casamento, amados, é muito mais do que doutrina. Casamento é algo sacro. Não é brincadeira. Então eu não posso pegar uma palavra... Deus mandou eu largar da a pastora Juliana, casa com a Lona Piovani. Onde está escrito na Bíblia?
Porque largar de uma linda dessa pra casar com qualquer uma, não caso não, filho. Tem que ser pelo menos, no mínimo, 4, 5, 7, veio 8, 9, 10 mais bonita. Né? Até porque a minha latinha também não merece muita coisa melhor não, né? Amém, gente? Então vamos lá. Onde está escrito? Qual é o fundamento? O que a Bíblia fala de casamento? Já já nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos tratar isso na ética ministerial. A conduta daqueles que servem a Cristo. O que a Bíblia trata? Nesse caso não pode ser... Gente, Deus não vai rasgar a Bíblia para confirmar um segundo casamento, quarto, quinto, sétimo casamento do pastor William. Misericórdia, teve um casamento só, viu, gente? A pastora Adriana é única. É só para vocês entenderem, tá? Não vai. Então, nesse caso aqui, tem que ter fundamento. Se tiver fundamento, aí uma palavra de revelação, ela pode me dar o norte. Mas se ela rompe com o fundamento, já não provém de Deus. Qualquer palavra que rompa fundamentos, abandona. Paulo fala isso, por exemplo, aos Gálatas. Ele diz assim: se vier qualquer pessoa, ou se vier um anjo, pregar um evangelho diferente desses que nós temos pregado, que seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Que seja maldito. É maldição, não tem jeito. Não tem arrumação. Perfeito, gente? Então, como que eu consigo fazer isso, pastor? Muito simples. Não posso tirar texto fora de contexto. Não pode, não dá. Perfeito? Eu tenho que ler o versículo lá. Todos pecaram e destituição da glória de Deus. Então tá todo mundo arrebentado, esquece Jesus, vamos pro bate-coxa que tá tudo arrebentado. É isso? Não. Não é assim. Mas, gente, se eu pegar só um texto isolado, preste bem atenção. Vamos imaginar que a gente não conhece a Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou. O que a Bíblia literalmente está falando? Ninguém tem jeito. Imagina uma pessoa que não tem fundamento e fala assim, se não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu vou viver a vida. Eu vou tocar a vida. Eu vou cair na gandaia. Não é assim? Já não tem uma arrumação? Mas não é isso que o texto está falando. O texto não está falando que não tem arrumação. Se a gente pegar todo o contexto, Paulo está falando de salvação. Porque por meio de Cristo, né, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Tudo que precisava ser feito, Cristo fez por mim. Amém, gente? Muito simples. Então é necessário ler texto e contexto. O que é um contexto? Versículos ou capítulos anteriores ou versículos ou capítulos posteriores ao texto. Amém? Isso é o seu contexto. Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este sentido figurado. Amém, gente? Nós precisamos entender o que é figurado e o que é real. Havia um homem, então está falando de homem, perfeito? Esse homem é literal, sim ou não? Maravilha? Agora, Apocalipse 13, viu uma besta subindo, deve ser meu marido, não é? Entendeu? Viu uma besta subindo do abismo. Né? O que é essa besta? Ela é literal? Ela não... O que é essa besta? Ela não é literal, eu preciso entender. Então ela é figurada, eu preciso entender o que é essa besta. Ela é um monstro, é um bicho horripilante, porque se a gente analisar pela palavra, a grosso modo, querer interpretar de forma literal, né? Ou, por exemplo, querer interpretar literal a visão de Ezequiel, né? Era leão com cara de homem, com chifre de boi. O que a gente vai pensar? Fala, não, isso é um monstro. Não é isso. Eu preciso entender que ali, esse texto, ele está no seu sentido figurado. O que eu preciso fazer para interpretar de forma literal? Eu preciso usar o conjunto das escrituras. O que está querendo dizer? O que Ezequiel está falando? Sobre chifre de boi, cara de boi, corpo de homem, cara de leão, né? Asa de querubim, leão com asa, né? É horóscopo. Não é, gente. Não é, tá? Gente, isso é sério. Sabe por quê?
Os espíritas, por exemplo, Jesus está falando de novo nascimento em João 3, os espíritas pegam o texto de João 3 que Jesus fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, eles usam isso para ensinar a reencarnação. E Jesus não está falando de reencarnação, porque o próprio Nicodemos pergunta, mestre, mas como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? O que Jesus ele fala? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus deixa bem claro, não tem nada a ver com reencarnação. Mas aí os kardecistas pegam esse pequeno versículozinho e falam lá, não, tá vendo? Jesus falou que vai ter que nascer de novo. Mas não é ensinar, ninguém pode entrar no ventre da mãe de novo. Ah não, pastor, mas é que eu vou vir como macaco. Não tem jeito, querido. Não tem arrumação. Hebreus 9 fala, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acabou, é uma única vida, a escolha é hoje, a hora é agora, não tem arrumação. Amém, gente? Maravilha? Até aí tudo beleza? Tudo supimpa? Sexto, ler o texto em todas as traduções possíveis. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Você não precisa comprar um monte de Bíblia. Logicamente, se você quiser comprar, até preferível. Mas hoje você tem sites, você tem aplicativos, né? Você pode usar várias versões. Hoje tem a Almeida Revista Corrigida, que é uma linguagem mais clássica. Tem a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais contemporânea, mais simplificada. Tem a versão King James, que é uma mistura entre o clássico e o contemporâneo, né? Traz algumas coisas específicas da linguagem original. Tem a nova versão internacional. Tem versão de Bíblia hoje, é o que mais tem para você fazer uma interpretação bíblica. Então, como que você vai fazer? Você vai ler o texto, contexto, né? Aí você vai pegar outras versões. Vamos ver o que as outras versões bíblicas falam a respeito. Entendeu? Aí você vai conseguir, de repente, uma versão específica, ela vai conseguir... Por exemplo, tem uma versão bíblica muito bacana, chamada Reina Valera. Ela traz uma linguagem, gente... Ela é um clássico, mas um clássico, sabe, entendível. E você consegue chegar, às vezes, numa interpretação assim, fidedigna ao original. É importante. Quem vai fazer a interpretação? Eu não posso pegar lá apenas uma versão e falar assim, não é isso. Não, vamos ler. Até porque nem todo mundo sabe grego, não é verdade? Nem todo mundo sabe hebraico. Então, como que eu vou fazer se eu não sei grego e não sei hebraico? Eu preciso, hoje, eu tenho as diversas versões bíblicas. Eu posso puxar pelo site. Eu posso baixar aplicativos. Tem aplicativos que têm diversas versões bíblicas. Entenderam? Então é importante fazer a leitura em diversas, né, pelo menos numas 3, ao mínimo, numas 3 versões aí. Maravilha? Sétimo, apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Por isso que eu não posso usar um pensamento. Quando eu for fazer qualquer interpretação de texto, precisa ser de forma isenta. Perfeito? Agora eu estou falando de interpretação científica, tá, gente? Não estou falando, Deus, eu preciso de um rema para caminhar hoje, de uma revelação. Ótimo, Deus vai falar com você num texto específico, ele é para você. Não adianta você querer aplicar isso como doutrina. Pode ser para você, pode ser algo específico para a igreja, para caminhar como corpo, amém? De repente você está buscando aí para tomar uma decisão, vamos supor, o pastor William, a pastora Adriana, eles estão lá buscando, eles estão, né, orando em relação a um assunto específico do ministério. Aí Deus fala com eles, Deus dá uma palavra direcionada para aquela situação, para aquela causa. Então eles vão chegar na igreja e falar, olha, Deus nos deu uma palavra, perfeito? Então nós vamos caminhar como igreja, nós vamos caminhar por essa palavra.
Amém, gente? Então não tem a palavra do A, do B e do C, é a palavra do pastor. Deus falou com o pastor, com a pastora, é assim que funciona. Amém? Todo mundo está entendendo aí? Então, não tem dois sentidos, é um sentido. Estou falando de interpretação científica. Não tem, eu vou buscar o sentido adventista e o sentido... Não, a Bíblia não tem dois sentidos, ela tem um só. Engana-se quem acha que, mas cada igreja, não, pastor, mas cada igreja, cada religião não tem a sua teologia. Esse é o problema. É que cada um quer defender o seu pão, cada um quer defender a sua... Mas pode perceber, cada um quer defender o seu, mas ninguém defende a Bíblia. Aí a Bíblia fica assim, no meio de chumbo cruzado, né? A Bíblia fica no meio da briga do Boanerges com o Coronel Justino. Fica aquela briga, né? O trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de achismo. Preste bem atenção, quando se trata de fundamento, não é eu acho, é o está escrito. Amém, gente? Não é o que eu acho, eu acho. Não, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Por isso que tem que ser o quê? Um trabalho científico firme, para mim poder fazer ali uma defesa, fazer alguma coisa correta. Não adianta, mas eu acho que é isso. Não, não é isso, não pode ter eu acho. Se você colocou o eu acho na história, acabou, fecha a Bíblia, vai dormir que é mais fácil. Entendeu? 9. Aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas. Isso aqui é exegese, tá, gente? Até agora nós falamos de hermenêutica. Agora, exegese. Aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem, para chegar a conclusões circunstanciais. Lembra que nós fizemos isso falando de 1 Coríntios a respeito do véu? Por exemplo, quem escreveu? Qual o tempo e o lugar em que escreveu? Por que escreveu? A quem se dirigiu o autor? O que o autor queria dizer? Onde mais está escrito a respeito deste assunto? Em qual outro livro da Bíblia eu vou encontrar isso escrito? Qual o fundamento da lei do Antigo Testamento para essa doutrina? Porque toda a doutrina da igreja foi baseada no Antigo Testamento. A base escriturística da igreja sempre foi o Antigo. Então, todas elas têm um fundamento, perfeito? Para a igreja tratar de idolatria, ela foi para onde? Como que o Novo Testamento trata de idolatria? Olhando para o Antigo Testamento, olhando para a lei. Sim ou não? Quando Paulo vai falar do comportamento da mulher, para onde que Paulo está usando? A lei. Jesus, quando vai tratar algumas coisas, ele vai para onde? Para as Escrituras. Então, eu não posso anular o Antigo Testamento. Ok? Esse é o grande erro da teologia reformada. Rasgar o Antigo Testamento e tentar interpretar e começa a inventar um monte de invencionice sem saber essa regrinha básica. A igreja, a base escriturística da formação da igreja, aqui de Atos dos Apóstolos, até o ano 300, eu não vou lembrar, 200 e pouco, foi quando, se não me falha a memória, Atanásio de Alexandria escreveu a carta de paz contendo os 27 livros do Novo Testamento. Até esse tempo, a base escriturística da igreja era o Antigo. Tudo que se ensinava na igreja era baseado no Antigo Testamento. Amém, gente? Então não é porque eu tenho o Novo Testamento agora que eu vou rasgar o Antigo. Não é assim que funciona. Porque toda a base de ensino para a igreja, regras de conduta, regras de saúde, regras de família, doutrina, tudo está baseado aonde? No Antigo. Até porque aqueles que fundamentaram a igreja, todos eram o quê? Judeus. Paulo, Pedro, João, Tiago, exceto Lucas e Marcos, que escreveram apenas biografia, o resto era tudo judeu. Amém, gente? Maravilha até aí? Então eu quero fazer uma interpretação, eu achei um texto lá esquisito, né? Como que eu vou interpretar? Como eu vou chegar num pensamento conciso para que isso seja um fundamento?
Eu vou ter que fazer perguntas para o texto. Quem escreveu? Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Em que tempo ele escreveu? Para qual igreja ele escreveu? Qual era o contexto histórico da época? Olha quanta pergunta. Isso é a famosa exegese, que é extrair. Então você tem que abrir o baú chamado Bíblia e tem que fazer o quê? E você vai arrancando coisa do baú, até você chegar lá no fundo. Você chegou no fundo, você vai conseguir descobrir o que está acontecendo. Para você conseguir fazer uma fundamentação. Amém, gente? Feita a exegese, se o resultado obtido contraria os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado e o trabalho exegético recomeçado novamente. Perfeito? Aí, pastor, não cheguei em conclusão nenhuma. O que eu faço? Não, volto do zero. Leio tudo de novo, começo tudo de novo, até chegar no fundamento. Amém? Materiais necessários para interpretar a Bíblia. Bíblia em várias versões. NTLH, ARC, ARA, KJ, NVI. Vocês sabem todas essas siglas, né? Muito simples, tá? NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. ARC, Almeida Revista Corrigida. ARA, Almeida Revista Atualizada. KJ, King James. NVI, Nova Versão Internacional. RV, Reina Valera. Perfeito? Muito simples. Várias. Quanto mais versões você tiver, mais fácil vai ficar para você fazer uma interpretação bíblica, ok? Uma concordância bíblica. A Bíblia que você pode comprar uma concordância bíblica separada, ou você pode comprar a Bíblia de estudos, olha só, que tem a concordância bíblica. O que é uma concordância? É isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero estudar sobre amor. O que a concordância me ajuda? Eu vou lá na palavra amor quando eu tenho uma concordância, é como se fosse um dicionário, tá? Eu vou lá na palavrinha amor, né? Olha lá, ó. Eu vou lá no amor. Olha só. Aqui, ele vai me dar todos os textos de Gênesis a Apocalipse sobre a palavra amor. Então, olha só, amor começa aqui, ó até onde vai, ó. Olha, vai até aqui em cima, ó. É amor que não acaba mais. Entendeu? Então aí eu vou conseguir. O que eu faço? Eu vou lá na concordância bíblica. Eu quero falar sobre o amor de Cristo. Então eu vou em todos os textos que vai falar do amor de Cristo. Vou ler texto, vou ler contexto. E aí eu vou conseguir formar um fundamento a respeito do amor de Cristo. Perfeito? Isso é uma concordância bíblica. Você pode comprar separado ou você pode investir numa Bíblia de estudo. Há várias, né? Tem a Plenitude. Alguém tem a Plenitude aí? Ninguém tem a Bíblia de estudo Plenitude? O Oliver não tem? Você tem uma? Não tem? Não trouxe, filho? King James, quem tem? A Rafaela tem? É a Plenitude. Ó, aqui, ó. Essa Bíblia é fantástica. Na minha opinião, é a melhor Bíblia que tem. Na minha opinião. Por quê? Além de ser da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma referência mundial em versões bíblicas, ela vem comentada embaixo, versículo a versículo. São teólogos que comentam. Pastor, esses comentários eles estão 100% certo? Claro que não. São homens que comentaram, né? Que têm os seus pensamentos e suas convicções teológicas, ok? É interessante também que tem, deixa eu pegar aqui um aqui, ó. Olha só, palavra-chave que trata a respeito da... Qual que é a palavra-chave desse texto? Está aqui. Outra coisa que também tem nessa... Olha só. A palavra-chave, ela traz o quê? Olha só, o mesmo dicionário que eu uso, ó, Strong, ele está tratando uma palavra original. Por exemplo, aqui, está falando... Levítico 10 fala imundo, que origina da palavra tame, que é o quê? Manchado, contaminado, poluído, sujo. Olha que bacana. Uma Bíblia dessa aqui para você. Gente, eu tinha uma Bíblia dessa aqui. Foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive na vida.
né? Foi a primeira Bíblia. Ela ficou meio estragadinha, eu consertei e dei para um filho ministerial, né, que hoje não está mais conosco, mas dei para ele, tinha esboço meu, tinha um monte de coisa minha, mas glória a Deus, né? Filho, e aquilo que nós temos não é nosso, é de filho. Essa, por exemplo, aqui é uma Bíblia Thompson. O Marcelo reformou ela para mim. Eu tenho essa Bíblia eu ganhei ela de aniversário, dia 18/6/2006. Aqui, ó. Ela é velhinha, mas no largo dela. Tem o nome aqui, quando eu liderava louvor, a Viviane estava no meio. Olha o nome da Vi aqui, ó. A Viviane, a Ana Cláudia, a pastora, a Renata, né, lá do Shalom Kids, está tudo aqui, ó. Né? Então, é importante, amados, não adianta você querer estudar a Bíblia e não querer investir, tá? É importante. Obrigado, viu, filha? Obrigado, filhão. Ó, acho que é isso aqui, né, Rafa? Acho que é da sua Bíblia. Caiu da minha, né? Tá? É uma Bíblia que você hoje, na internet, você vai pagar por volta de quê? R$ 170, na média. Menos, acho que menos, né? Você vai pagar aí uma média de R$ 170. Hoje tem as Bíblias de estudo da versão King James, também está fantástica. Fantástica. Amém? Então, você tendo uns troquinhos, né? Vai lá e faz um investimento para você fazer. Um dicionário bíblico, gente, tem um dicionário bíblico baratinho, tá? Lá na Luz do Mundo tem, que é o dicionário bíblico de João Ferreira de Almeida. R$ 29,90. 29. É um dicionário que vai te ajudar, sim, meu Deus do céu. Dicionário da língua portuguesa, gente, é importante. Quando você vai pegar lá o Pedro falando, está preparada a imarcessível coroa. Aí pega o irmão e vai pregar, que não sabe o que é imarcessível, de comer, gente, nós vamos comer imarcessível lá no céu. Não, o que significa imarcessível? Preciso saber. Principalmente quando eu uso linguagem clássica, como por exemplo a Almeida Revista Corrigida ou a Atualizada. Então é importante ter um dicionário da língua portuguesa para mim não falar besteira. Amém? E por último, caderno para anotação. Não dá para você ficar fazendo as coisas se você não for anotando. Você tem que ir anotando ali, ó, versículo a versículo, termo, e anota, e vai, né? Hoje está mais fácil, a gente fala caderno. Mas hoje tem tablet, tem notebook, que mais? iPad, iPod, né? Ai, não estou podendo. Então tem tudo, filho. Tudo tem hoje, né? Então, tem várias maneiras de você fazer. Eu, por exemplo, eu tenho meu tablet, né? Um dia eu esqueci, eu não trouxe meu tablet. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou lá, eu abro o Word, eu vou entrando e vou digitando, e vou digitando, vou fazendo, vou até eu entender a coisa. É assim que funciona. Amém, gente? Conclusão. Fazer a correta interpretação da Bíblia faz com que alcancemos o conhecimento de Deus em sua plenitude, além de fazer com que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Usufrua do que você aprendeu para que haja em você maturidade bíblica. Semana que vem nós vamos fazer a nossa última aula de interpretação bíblica. Semana que vem eu vou dar um texto, nós vamos dividir em 3 equipes, como a equipe é grande, a turma é grande, nós vamos dividir em 3 equipes e eu vou dar um texto para vocês. A equipe vai ter que interpretar o texto e o sentido do texto tem que ser igual para os 3. Não pode ter, um pensou de um jeito, outro pensou do outro, pensou do outro. Mas semana que vem, amém? Maravilha? Alguma pergunta dessa aula, gente? Ficou alguma dúvida a respeito de interpretação bíblica? Nenhuma? Vamos fazer o nosso intervalinho? Tomar cafezinho, né? Comer bolachinha, tomar aguinha. Fica à vontade em nome de Jesus. Ju, nada do YouTube? É o YouTube? Está com problema? Verdade. Você falou, pessoal, lá no... Uhum. Não, pode deixar ligado, amanhã eu desligo. Beleza. Você avisou o pessoal, então? Entendi.
Ui.
Retornando à aula, pessoal, página de número 158. Estamos tratando de ética ministerial. Amém? Então partiu. Hoje nós vamos falar sobre o servo e a chamada para o ministério. Amém? Tipos de chamada. Em todas as questões do ministério, a primeira de todas as perguntas que se faz é se o servo foi realmente chamado por Deus para o ministério. Muitas pessoas têm experimentado o caos espiritual porque se fizeram simplesmente servos profissionais em suas áreas de atuação. O que acontece, amados? Nós precisamos entender qual é o tipo da chamada que Deus nos deu. Infelizmente, por causa da doutrinação, como é que fala, meu Deus do céu? Hierárquica. Tem uma hierarquia. Então o que acontece? Tem muita gente frustrada no ministério, fazendo o que não foi chamado para fazer, não é? E por não ter sido chamado para fazer, a pessoa acaba não conseguindo ter êxito naquilo que está fazendo e acaba se frustrando. Eu vou falar para vocês, isso é tão sério que às vezes nós temos pessoas que até se desviam por causa disso, né? Porque a pessoa ela se sente frustrada, porque ela se sente não amada pela igreja, ela se sente não reconhecida pela igreja, ela se sente, e às vezes não é essa a questão. Às vezes eu fui chamado para fazer tal coisa. Amém, amados? Então nós precisamos entender. Existem alguns tipos de chamados, né? Tem chamada universal, todos nós somos chamados para servir. Existem chamadas específicas. Amém, amados? Então nós vamos entender este princípio, tá? Pastor, por que é importante tratar isso a respeito na ética? Porque, amados, por ética, eu não posso colocar uma pessoa, a gente não pode simplesmente nomear, deitar óleo na cabeça, né, simplesmente porque eu acho a pessoa bonita, ou porque eu acho que a pessoa é isso, ou porque eu acho que a pessoa é aquilo. Não essa não é a teoria. Amém? Essa não é a teoria. Então, todo mundo dentro da... O que é ética? É aquilo que doutrina, é aquilo que coloca regras. O que eu preciso fazer para crescer no ministério? O que eu preciso para descobrir o que eu fui chamado? O que eu fui chamado para fazer? Você vai ter que ser usado, você vai ter que trabalhar naquilo que você foi chamado para fazer. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto aí é chamada universal. Há um sentido em que todos os crentes são chamados para a obra. A essa chamada se caracteriza pelo amor às almas e por um intenso espírito de evangelização. Amados, todos nós fomos chamados para servir a Deus. Amém? O que é a chamada universal? Eu fui chamado. O que eu preciso saber para saber? O que eu preciso saber para mim trabalhar no ministério? Eu fui chamado. Todos somos chamados. E qual que tem que ser a motivação para o chamado? Existem pessoas que assumem chamado, ministério, por motivações erradas. Eu quero estar no louvor porque eu quero cantar, eu quero ser grande, quero gravar CD. Isso não é a motivação. Pessoas acabam até se frustrando com isso. Então essa não é a motivação. Eu quero ser pregador porque eu quero... Não pode ser assim, queridos. Por quê? Né? Tem que haver o quê, amados? Vocação para alguns tipos de coisa. Agora, o que tem que envolver uma chamada? Primeiro, amor pelas pessoas. Porque quando eu me disponibilizo a servir, eu tenho que entender, amados, eu estou servindo a Deus, mas ninguém serve a Deus se não servir pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu preciso saber que eu estou servindo? Eu não estou servindo a uma empresa. Eu não estou servindo a uma estrutura. Eu estou servindo pessoas. Então, qual que é a minha motivação para o ministério? Servir pessoas. Perfeito? Servir pessoas. E o segundo ponto é
intenso espírito de evangelização. Pastor, mas eu não sou evangelista, pastor, eu não tenho tempo para sair distribuindo panfleto. Amados, espírito de evangelização não é só isso. Uma pessoa, por exemplo, que recepciona alguém num culto, numa casa ministerial, se através da sua recepção, de um abraço, de uma palavra, não é, de uma atitude, ela não levar uma boa nova para a pessoa, falar assim, opa, eu já estou me sentindo importante, já estou me sentindo diferente. Então, né, às vezes você vai à igreja, tem gente que parece que está na porta lá por obrigação, né? Parece que foi, né, tá com a cara que parece que foi batizado no vinagre. Né? Eu não tenho diácono, eu tenho um leão de chácara na igreja. Né? Essa não é a ideia. Estou aqui porque, na verdade, eu queria pregar, mas o pastor falou que eu tenho... Não é isso, gente. Não é isso. Não pode ser isso. Entendeu, gente? Então, duas coisas. É servir... Qual que tem que ser minha motivação? Eu estou servindo o meu irmão. Sabendo que aquilo que eu fizer para qualquer um desses meus pequeninos, eu estou fazendo para ele. Amém, gente? E evangelização, levar boa notícia. Eu posso levar boa notícia para crianças, eu posso levar o evangelho abraçando alguém, uma palavra, levando um copo d'água, vindo limpar a igreja para receber pessoas. Entendeu, gente? Tudo é ministério. Não é demérito nenhum a gente... porque qual que é o seu ministério na igreja? Eu ajudo na limpeza da igreja. Isso é ministério? É lógico que é ministério. Quem falou que não é? Mas o ministério mais importante é o pastor? Viu? Se não tiver quem limpa, querido, eu não posso fazer nada aqui. Imagina como que eu vou conseguir pregar, por exemplo, se eu não tiver o Edson, o Ricardo ou o Ademir lá no som? Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá. Então eu não posso falar, viu? Eu não preciso dos 6. Como que eu não posso? Como que eu não preciso? Então não é demérito nenhum. Aprenda uma coisa. No reino de Deus, num corpo ministerial, não existe um mais importante que o outro. Gente, eu costumo dizer que o ministério pastoral, vamos mudar um pouquinho o ministério pastoral. Eu vou falar assim, o líder da igreja, vamos colocar o episcopo, vamos falar o superintendente. Acho que é o que a Bíblia trata. Ele se torna inútil se não tiver quem limpa a igreja. Ele se torna inútil se não tiver quem recepciona os irmãos. Porque se não tiver uma boa recepção, ele vai pregar para quem? Porque ninguém fica. Estou certo ou estou errado, gente? Ninguém fica. Vou pregar para quem? Entendeu? Vou pregar para quem? Se não tiver quem limpa. Se não tiver quem cuida. E por que uma pessoa cuida do templo? Para se aparecer? Não. Eu cuido para receber pessoas. Nós colocamos ar-condicionado para atender pessoas. Entendeu? Nós temos louvor para quê? Para levar pessoas à adoração. Nós temos o Ministério da Palavra para ativar pessoas. Nós temos o Ministério de Ensino para fundamentar pessoas. Nós temos o Shalom Kids para conduzir a próxima geração, que são pessoas. Nós temos evangelismo para evangelizar pessoas. Nós temos a intercessão para orar por pessoas. Então, amados, duas coisas. Eu sirvo pessoas e o que tem que motivar eu estou levando a boa notícia para alguém, orando para alguém, limpando a igreja para que alguém venha e sinta aquele cheirinho do perfume, né, irmã Diomar? A irmã Diomar com a irmã Simone e a irmã Fátima, que cuidam aí de quarta-feira da igreja, não recebem nada por isso, né? E eu chego aqui na igreja e dá até gosto, né? Aquele cheirinho de perfume, coisa boa, né? Fazer cafezinho, pastora Fátima faz cafezinho. Para quê? Para a turma beber. Uns bebem um golico, outros parece que está bebendo Coca-Cola, né? Mas para quem que é o café? Para o pastor? É para as pessoas, até porque eu não bebo café. Entendeu, gente? Então tudo é o quê? Pastor, por que o cafezinho da pastora Fátima é tão gostoso? Esse dia perguntaram para mim, pastor, mas por que o café aqui é tão gostoso? É porque é feito por uma pastora, e pastor faz tudo com amor, né? Ai, pensa nos filhinhos, ai, que lindo, vai beber cafezinho, né? Entendeu, gente? Agora, não, porque eu não sou reconhecido. Amado, se você quiser isso aí, a igreja não é o melhor lugar para você estar.
Entendeu, gente? Não é. Igreja não é para isso. Igreja é servir. Todo mundo recebe, é de graça. Ah, pastor, mas o pastor tem salário. Amados, muito bem. Eu não tenho salário. Se eu tivesse salário, eu tinha que ter registro em carteira. Vocês concordam comigo? Esses dias atrás eu fui no Ciesp renovar o certificado digital por causa da contabilidade. Chegou um pastor lá entregar currículo. Ficou a vida inteira no ministério, agora abandonou o ministério e está procurando emprego. Não tem experiência nenhuma profissional. Aí a Marcele falou, ai que dó. Eu peguei e falei, você entende agora porque quando eu deixei a minha profissão eu chorei que nem um cavalo? Porque, aprenda uma coisa, querido, o reino é só um caminho de ida, não tem volta. Vocês entendem isso? Nem todo mundo tem essa coragem. E ainda tem gente que acha ruim que o pastor, que a pastora, recebe... Na contabilidade, não é nem salário. Sabe como que se chama? Oferta de sustento. Uma oferta é assim, se tem o pastor recebe, se não tem o pastor não recebe. Quem tem coragem de viver assim? Não tem férias, não tem 13º. Eu faz 3 anos que eu viajo para a praia, mas porque vocês me mandam para lá. São vocês que pagam as minhas férias. Não é assim? Eu não sei que a Carol apronta, a Carol com a Marcele, mas né, sai passando no cruzeiro. Quem dá mais, quem dá 10, quem dá 20, quem dá 50. Junta os troquinhos, pastor, vai tirar férias. É por isso que eu tiro férias. Porque senão não tem dinheiro para tirar férias. Não tem. Entendeu, gente? Não tem 13º, não tem 14º. Participação de lucro. Não tem. Tem, gente. Não tem. O máximo que às vezes a gente recebe é um filho que às vezes nos abençoa, que gosta de nos honrar, faz uma oferta na nossa vida. Ou a gente vai pregar em alguma outra igreja, recebe uma oferta, a gente acaba guardando, ou acaba até usando em benefício da família. Vamos comer uma pizza, vamos comer isso, vamos fazer um passeio, dar uma voltinha de carro. Senão não tem. Não tem. Então quem tem coragem de viver assim? Aí eu falei para a Marcele, aí a Marcele entendeu. Ela estava lá fazendo o certificado digital, ela parou para me atender, para atender esse rapaz, coitado, morreu, dá dó. Porque o que acontece é um caminho sem volta. Entenda isso, ministério, pastor, eu vou abrir igreja, abrir salão. É um caminho sem volta. E ainda tem gente que pensa, por isso que eu não sou contra pastor prosperar, não. Eu não sou. O que eu sou contra é as pessoas usarem da igreja para benefício próprio. Isso eu também sou contra. Tá? Agora, a igreja podendo dar um bom salário para o pastor sendo um bom administrador, juntar dinheiro, trocar de casa, trocar de carro, se a igreja tiver condição de dar um carro bom para o pastor trabalhar, porque o que é a ferramenta de um pastor? Hoje, século 21, é uma Bíblia, um celular e um carro. É a nossa ferramenta de trabalho. É uma Bíblia, um celular e um carro. É o que nós temos para trabalhar. Esses dias atrás, era 3h30 da manhã, eu estava em aconselhamento com o pastor de São Paulo. 3h30 da manhã, no telefone. Entendeu? 3h30 da manhã. E no outro dia, 6h30, tem que acordar para levar o Batuta para a escola. Entendeu? É um caminho sem volta. Então, pastor, mas o que motiva dinheiro? Gente, qualquer pessoa que sair para o ministério movida a dinheiro, vai se lascar todinho. Porque se tem uma coisa que você não ganha, é o tal do dinheiro. Agora, a igreja tendo condições de pagar um bom salário para os seus pastores, se a igreja tiver condições de ter 2, 3 pastores do ministério, é bênção. Se a igreja pode dar um carro de presente para o pastor, por quê? Qual que é o problema? A Bíblia fala que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Agora, viver do evangelho, gente, não é comer arroz, feijão, ovo frito e passe de ônibus, como eu falei domingo. Tem gente que pensa que o evangelho... o pastor tem que andar... viver do evangelho. Aí ele vai andar com aquele fusquinha azul, caindo aos pedaços, com motor japonês. O que é o motor japonês? Fume raja, Fume raja, E o pastor tem que andar com aquele externinho comprado no brechó, xadrezinho, O filho do pastor tem que fartar um dente, estudar na pior escola que existe. Tem gente que pensa que viver do evangelho é isso. Aí sabe o que faz? Vamos voltar para a interpretação bíblica. A turma pega aquele texto que Paulo lá em 1 Coríntios fala, que ele construiu tendas. Gente,
Paulo não estava se vangloriando por estar construindo tenda, ele está chamando a atenção da igreja, falando, olha, por causa vocês são mesquinhos, se a gente fosse falar no português claro, né? Sabe o que Paulo está falando para a igreja de Coríntios? Por causa da mesquinheza suas, eu tive no meio de vocês 3 anos, e vocês não tiveram coragem de me sustentar o ministério. Para mim poder me sustentar, eu tive que trabalhar, tive que construir, foi ser pedreiro. Tive que construir tenda por culpa suas. Vocês não teve coragem de sustentar meu ministério. É isso que Paulo está falando. Entendeu, gente? Então, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Então, é pecado alguém prosperar? Lógico que não, gente. Aonde que é o problema? A igreja tem que, ao contrário, a igreja tem que se alegrar. Pastor trocou de carro, glória a Deus. É sinal que a igreja está prosperando. A igreja comprou equipamento de som novo, botou uns negócios diferentes. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro quando nós colocamos ar-condicionado na igreja aqui, teve uns pais que começaram a parar de dizimar. Não, a igreja está entrando muito na igreja. Gente, eu aprendi a trabalhar com pouco, fazendo uma boa administração. Não entra horrores no caixa da igreja não, gente. Se entrasse, eu já tinha comprado o terreno que nós estamos pleiteando há muito tempo. Já tinha comprado. É ali, é todo mês, é debaixo da oração. Quando vai dando dia 20, mais ou menos, você vai ver nas contas e fala, Jesus, profetiza aí, pai. Desperta aí. Entendeu? É aquela aflição. Para você chegar no dia 31 e falar assim, ufa, tá tudo pago. Entendeu? Tá tudo pago. Então, nada cai do céu, gente. É o nosso dízimo que paga a água, que paga a luz, né? Que mantém os ar-condicionados. Se não entrar, gente, primeira coisa que vai beleléu é o quê? É o salário do pastor com a pastora. É a primeira coisa que vai beleléu. Se não entrar, se tiver no calor, desliga os ar-condicionados. Não tem dinheiro para pagar? Vai passar calor. Passar mar, né? É assim que funciona. Entendeu, gente? Então, voltando aqui para o assunto. Chamada universal. Servir pessoas. Chamada específica. Certas pessoas, porém, são chamadas e escolhidas pelo Senhor para servirem de modo definido e marcante. Há pessoas que foram chamadas para determinados ministérios. Pastor, mas como que eu sei que eu sou chamado para tal ministério? Lembra que eu falei a semana passada, e já venho falando isso já faz um tempo, desde dons espirituais? Ninguém vai descobrir o seu chamado sem compromisso. Não vai, gente. Eu não descobri que eu sou pastor porque, nossa, eu já cheguei e, olha, eu sou pastor e bum, sou pastor. Não. Lembra que eu falei semana passada? Eu comecei tocando o tcheco-tcheco lá, o meia-lua. Aí depois tinha faxina na igreja, eu ia. O que tinha, eu ia. Tinha reforma, eu ia. Tinha oração na madrugada, eu ia. Eu estava em tudo. Por isso que eu vivi literalmente o que Paulo fala para os jovens, lá em 1 Coríntios 7. Aos jovens, digo, cuida das coisas do Senhor e de como agradar a Deus. Isso é a vida de solteiro. Porque depois que você casou, filho, é problema. Você vai cuidar do marido, da esposa e de como você vai ter que agradar ele. Porque se você agradar ele, você vai agradar a Deus. Mas o solteiro tem que cuidar das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Então tudo tava. Não. Aí aprendi 3 notinhas no violão. E pegava lá e ficava. Meu pai arrumou um violão, meu dedo é curto. Me arrumou um violão dessa grossura no braço lá. E eu ficava naquela agonia. Django, 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 Django. Minha mãe não aguentava mais, chegava uma hora e lá na minha família era tudo calminho, sabe? É tudo na base do grito. Pelo amor de Deus! Para com isso que eu não aguento mais! Né? Mas aí foi através disso que eu fui aprendendo. Me tornei ministro de louvor, comecei a liderar a adoração, e depois de liderar a adoração, comecei a estudar, e depois de estudar, o pastor me deu oportunidade, viu? Aliás, me deu oportunidade não, né? A oportunidade bateu na porta, porque 2 pastores brigou, o outro pastor estava doente, não tinha ninguém que assumisse a igreja, fui eu dar aula de escola bíblica dominical e assumi 2 cultos por semana. Por 1 mês fiquei sozinho na igreja, tinha 16 anos, hein? Tinha 16 anos para fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso.
Aí, visto que a coisa prosperou, o pastor falou, não, você dá aula na escola bíblica dominical, e começou e tal, e fui com 18 anos, fui ungido diácono, né? Aquela época quando eu pensava que diácono, agora você não me rela, hein, eu sou diácono. Eu já fui disso, gente, eu sou dessa época, entendeu? Até porque na Batista, um diácono tem ele faz uma função ali de conselheiro, presbítero. Aí me colocaram na diretoria, com 18 anos fazia parte da diretoria da igreja e tal. E aí com 20 anos me ungiram evangelista. E olha que maravilha, agora eu sou evangelista. E nunca evangelizei ninguém, porque não era meu chamado, era só um título. Entendeu? Era só um título. E aí depois fui ungido pastor, comecei como auxiliar, em 2010 começamos o trabalho, e começamos e fomos caminhando, gente. Então, ninguém nasceu pastor. Pode ser que eu estou pregando aqui para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pregadores, músicos, líderes de louvor, líderes de adoração. Eu estou ensinando vocês. Agora, quem vai ditar o teu crescimento é você mesmo, não sou eu. Não adianta chegar daqui um mês e falar, vou sair da igreja porque ninguém me deu a oportunidade. Você que se dá a oportunidade com o teu compromisso. Já falei, aqui eu não consigo caminhar com gente sem compromisso. Não consigo. Não dá. Para mim não rola. Não adianta você querer, porque eu quero estar, mas você não tem compromisso de vir nos cultos, você troca qualquer coisa, você troca o culto por qualquer coisa, você vive inventando desculpa para não estar no culto. Pastor, o que você vai ser? Frequentante da igreja. Não tenho o que eu fazer. Até porque eu vou ficar muito bravo se eu tiver que cobrar você. Entendeu? Então para mim não dá. Para mim não rola. Entendeu? Não dá. A Bianca está indo para o mesmo caminho que eu. Ela, o João Pedro. Vocês podem perceber. Tem faxina, a Bianca tá. Tem 15 anos esse trambolho aí, ó. Olha o tamanho. Né? Tem 15 anos. Ministra louvor, canta, prega, dá abertura, dá discipulado. E eu sei que tudo que eu der na mão dela, ela vai fazer com maestria. Mas, pastor, mas por que o pastor... Já perguntaram. Mas, por que não eu? Se você pagar o mesmo preço que ela paga comigo, vamos dar junto. Eu estou disposto a investir em qualquer um. Se tem uma coisa que eu amo é investir em gente. Já tomei no zóio tanto por causa disso, né? Gente, já me lasquei todinho, porque eu amo investir em pessoas. Amo. Eu quero chegar um dia de eu ter que entrar aqui. Eu vim aqui só de passagem, pregar, né? Para lugares, pregar em lugares, e chegar aqui e saber que está tudo correndo bem. Fui para Israel, a coisa aqui decolando, igreja lotada, a pastora quebrando tudo aqui, arrebentando com a cabeça dos fios. Né? Mas andou, não foi bênção. Não foi. Fiquei 15 dias longe da igreja, gente, e tudo fluiu. Isso é igreja. A igreja não pode ficar dependendo do pastor. Então tem que crescer. Meu filho Miguel agora, estou investindo nele. Você vê, ele está começando lá. É assim que começa. Ele já chega. Quem pensa que o Miguel não tem o ministério dele, ele tem. Ele tem responsabilidades aqui na igreja. Ele tem só 12 anos. Ele já tem responsabilidade. Ele tem que chegar, ele tem que ligar o computador, ele que fica em transmissão, ele que cuida aqui. Outro dia ele levou uma carcada porque esqueceu da taxa ligada. É responsabilidade dele. Ah, mas o Gabriel esqueceu. Eu falei, Gabriel? Eu falei, Gabriel? Falei, o que eu escutei? Hã? Só não tomou um couro na frente da turma, porque é um primogênito. O primogênito tem que apanhar primeiro. Hã? Sim. Posso ser sincero, filha? Sem ficar chateada? Nada é desculpa para eu servir a Cristo. Filho não pode ser desculpa para eu servir a Cristo. O Miguel, eu era líder de louvor, a pastora Juliana cantava, ela não era líder, nós não éramos, eu era pastor já, ela não era. O Miguel foi criado no bebê conforto. Primeiro ponto. Criança não pode ser problema, tá? Criança nunca é problema. Agora a questão do esposo. A sua prioridade sempre vai ser primeiro a sua família. Então tudo tem que ser acordado. Eu tenho, por exemplo, o caso da irmã de Omar, que não tem um esposo na igreja.
A Simone Morico, que é profeta, Paloma. Então, o que faz? Conversar. Fala, a irmã Diomar, ela está em tudo com a gente. Vai para Valinhos, vai, mas é tudo acordado. E é pedir permissão, não é falar, eu vou, viu? Eu vou porque você não manda em mim. Não pode ser assim. Tá? Aí rompeu o princípio, acabou em nada. Tá? Não sei como que você chama, bem, amor, chuchu, belo. Né? Bem, é o seguinte, eu queria servir a Deus no ministério. E eu entendo, estou descobrindo o meu chamado. Eu gostaria de se você concorda de eu trabalhar na igreja, eu não vou poder mais faltar de culto, eu vou ter que estar junto, vou ter que caminhar mais perto. Você concorda? Eu concordo. Então aí você pode. Agora se ele falar, eu não concordo porque eu não quero, então aí o ministério já não pode, porque a prioridade sempre tem que ser a família. Agora filho não. Filho nunca pode ser problema. A partir do momento... A pastora Juliana falou isso quinta-feira. Você estava no culto quinta-feira? Não estava? A pastora Juliana falou assim, se o teu filho for empecilho para você vir na igreja, cuidado que Jesus pode recolher teu filho. A pastora Juliana foi muito clara. Entendeu? Então, filho não pode ser problema. Não pode. Eu lembro da Joyce. O Guilherme veio. A Joyce, quando chegou na igreja, o Guilherme tinha 1 aninho. Ela não queria vir mais na igreja, porque o Guilherme, gente, não tinha quem segurava. Ele fazia assim, ó. Ele nasceu com a unção do The Flash, não tinha quem, né? Teve um dia passando assim, levantou a saia da pastora assim, ó, verdade. A pastora andava no manto, só na saia. Ele levantou a saia da pastora assim. Aí a Joyce, não vou vir mais porque o Guilherme não para. Não. Para mim, criança não é problema. O que eu muitas vezes fico nervoso é criança que está ali e o pai é omisso. Pai e mãe não faz nada. Aí eu fico brabo. Porque enquanto a criança tá na dela lá, criança grita, criança fala, criança, entendeu? É criança, não é adulto. Pra você ter uma ideia, uma criança falando no culto não me atrapalha quando eu estou pregando. Mas eu odeio quando eu estou pregando e eu vejo. Nossa! A sorte, viu? A sorte de gente aqui na igreja é que eu sou um cara ético. E eu não uso o altar para isso. Vocês podem perceber, é muito raro. Só quando está me atrapalhando eu falo, gente, principalmente a galera do fundão. Galera, maneira aí, ó, silêncio. Mas muito raro eu faço. Muito raro, entendeu? Gente fica levantando, dá dor de barriga. Né? Vai no cinema, assiste 4 horas de filme. Aqui não vai nenhuma vez no banheiro. Aqui na igreja, 45 minutos de pregação, vai 7. Entendeu? Então, tem 400 litros d'água naquele negócio lá. É capaz de não dar. Entendeu, filha? Criança não pode. Agora, marido, ele é o teu esposo. Ele é a tua cabeça. Entendeu? Então, tudo tem que ser... Fica como exemplo a irmã Diomar, a irmã Simone. Não sei se você já percebeu que tem culto, às vezes que a irmã Simone não vem. O marido fala, olha, vamos receber visita. Eu gostaria que você estivesse para nós receber parentes, os irmãos dele que vêm lá perto do Mato Grosso. A Simone não vem no culto. Quando vem só o João Pedro, quando não vem só o João Pedro, ou nem o João Pedro vem. Por sabedoria. Porque o pai, ele frequenta de vez em quando a igreja, mas não é convertido. E ela tem essa orientação. A prioridade é a família. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Agora, se houver concordância do esposo, não vejo problema nenhuma. Tudo tem que ser conversado. Não pode, como eu falei para você, não pode ser uma coisa, eu vou servir, você não tem nada com isso, porque primeiro Deus, depois você. Aí você rompeu o princípio. Entendeu? Então, se for bem estabelecido, bem organizado, você pode. Pastor, mas ele quer trabalhar no ministério também. Não tem problema. A sua vocação vai completar a dele e a dele vai completar a sua. Porque Deus não uniu 2 pessoas, Deus uniu um propósito. Deus não une pessoas, une propósito. Então, se os 2 estiverem no ministério, vocês vão cumprir um propósito. Os 2 juntos. Entendeu? Você vai descobrir a tua vocação, inserida no compromisso. Ele vai descobrir a vocação dele, inserida no compromisso. Entendeu? E os 2 vão caminhar junto, em prol do reino. É assim que funciona. Sempre com concordância. Se ele concordar, você vai servir. Ou parcial. Eu aceito que você vai de quinta e domingo, mas você ficar a semana inteira na igreja, não concordo. Até porque aqui também não fica a semana inteira. Entendeu?
Mas se ele falar, não quero que você vá de segunda-feira, então a segunda-feira já não serve para você. Então você vai servir dentro daquilo que a tua família te limita a fazer. Se ele permitir tudo, você vai fazer tudo. Como o caso da irmã de Omar. O esposo não implica dela vir de segunda, na intercessão. Não implica dela fazer o seminário, vem de terça. De quarta-feira à tarde ela está aqui limpando a igreja. De quinta-feira ela está no culto. De sexta, se bobear, está aqui no ensaio junto. Né, irmã de Omar? Né? Então, mas isso é tudo bem acordado com o esposo. Se um dia o Ney falar para ela assim, olha, eu não quero que você vá... Ela vai ter que respeitar o marido. Porque ela não pode romper com o princípio. Entendeu, filha? Isso vale para todas as irmãs que são casadas e não tem. Acho que aqui não tem ninguém, né? Quanto a isso. Né? Então, graças a Deus. Mas o Diego tá na nossa. Diego é filho. Amém? Todo mundo entendeu isso, essa questão? Então, gente, dentro do compromisso, você vai descobrir a sua vocação específica. Amém? Eu, por exemplo, fui chamado para ser pastor. A pastora Juliana foi chamada para ser profeta. Ah, pastor, mas é só os 5 ministérios? Não, a Viviane foi chamada para o teatro. Ninguém faz teatro que nem ela. Ninguém consegue fazer um negócio tão bem feito como ela. E consegue passar é uma pregação. É uma pregação, é uma mensagem. É uma pregação. A última lá com o menino lá, o Ângelo, gente. Eu vou falar para você, só de lembrar, eu vou parar, não vou lembrar agora, porque se eu lembrar, vou avacalhar a aula, vou começar a dar risada, não paro mais. Né? Na dancinha que ele fez com a Daiane lá, aquilo ali não existe. Aquilo lá não existe, gente. Aquilo lá, eu acho que nem nas raves você vai encontrar um negócio que dê um trem que dança tão feio quanto aquilo ali. Né? Mas enfim, você vê, ela consegue evangelizar com o teatro, ela consegue passar mensagem, e pode perceber, se ela não tiver, a coisa não anda. Porque é uma vocação dela. Deus deu para ela. Perfeito? Ela vai ter pessoas que vai trabalhar junto com ela. Ela vai ser aquela pessoa que vai agregar. Mas é uma chamada específica. Deus não deu para mim. Imagine eu fazendo teatro. Não vai rolar. É a mesma coisa a Paloma com dança. A Paloma monta as coreografias, faz os negócios lá, arrebenta com as canelas. Entendeu? Tem as meninas que dançam. A Vi dança, a Bianca dança. Todo mundo, né? Tem um monte de gente que dança. Mas é algo específico, foi uma chamada específica. O Shalom Kids, como eu já falei para vocês, tem professoras, tem pessoas, mas a Renata se destaca. E é uma vocação dela, não é das outras, é de todas. Mas percebe-se que ela foi vocacionada especificamente para aquilo. Pastor, uma pessoa pode ter várias chamadas específicas? Claro que pode, dependendo do nível de compromisso. O apóstolo Paulo era apóstolo, profeta, era evangelista, era pastor, era mestre, falava em línguas, ele mesmo fala que falava mais em língua que todo mundo. Entendeu? O cara era top. Mas como que ele conseguiu isso? As marcas, querido. Teve disposto a sofrer, foi apedrejado, né? Tomou não sei quantas quarentenas de açoite. Está lá a história dele lá. É o seu nível de compromisso que vai ditar o que você vai receber. É assim que funciona. Amém? As pessoas perguntam para mim, pastor, mas o pastor faz tudo na igreja? Dentro de uma comunidade eu faço o que você quiser. Eu dou aula para criança, dou. Quem aqui já teve aula? Você teve aula comigo, Bia, na escola dominical, quando você era menina? O Miguel, meu filho. Você perguntar, tem uma galerinha que já teve aula comigo aqui na escola de criança? Já. Recepção. Eu amo. Você sabe uma coisa que me realiza? Quando eu estou lavando a igreja. Pensa num cara que sente... Eu me sinto cara quando eu estou lavando a igreja. Igreja perfumada, cheirosa. Não tem dinheiro que paga. Entendeu? É o nosso nível de compromisso. Tudo é ministério. Desde que eu estou fazendo para o reino. Agora, dentro do nível de compromisso, você vai ter as suas chamadas específicas. Nós descobrimos aí um casal que está trabalhando no Casados para Sempre, que a gente estava de olho, a gente está percebendo que a coisa está querendo fluir, estamos investindo, vai fluir. Vamos ter, em nome de Jesus, o ano que vem vai ter 2. Precisa ter. Discipuladores, né? Discipuladores, pessoas que vão discipular pessoas, pessoas que estão... Então, o que dita isso, pastor? Nível de compromisso. Nível de compromisso. Ninguém vai receber uma chamada específica sem antes trabalhar na chamada universal. Todos são chamados para servir. Por onde que eu começo, pastor? Por onde você quiser.
Nós temos recepção, nós temos Shalom Kids, nós temos... Se você toca, se você canta, não adianta você querer começar no louvor também com voz de taquara rachada. Aí não vai rolar. Pregar, vamos investir em você. Você é um bom pregador? Vamos lá, eu quero ouvir, eloquência, conhecimento bíblico, tudo tem que ter. Não pode ser assim. Por exemplo, aqui, ó. Modo da chamada. Vou falar aqui do modo da chamada já. Como pode alguém saber que está sendo chamado por Deus para o ministério? Como evitar o erro de Aimás, o corredor, que fez o que não foi chamado para fazer? Nadab e Abiú, que fez o que não foi chamado para fazer. Né? Ou até mesmo, que eu gosto muito, da história de Corá, Datã e Abirão, que está em número 16. Contestou Moisés, né? Se Deus está com você, Deus está comigo também. Se você faz, eu também faço. Gente, não é uma questão de Deus estar ou Deus não está. É uma questão de chamada específica. Entendeu? Deus nomeou Moisés, ungiu não, porque não houve unção. Deus nomeou Moisés, comissionou Moisés, deu autoridade para Moisés para exercer liderança no meio do povo. Se ele tivesse chamado Corá, Datã e Abirão, seria para Corá, Datã e Abirão. Por que Corá, Datã e Abirão morreram junto com as suas famílias? Porque Moisés era ungido? Não, porque eles violaram uma chamada de Deus. Eles não contestaram Moisés, especificamente. Eles contestaram um princípio que Deus estabeleceu, que foi o princípio de autoridade. E aquele que quebra o princípio da autoridade será quebrado pelo próprio princípio. Foi o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Então eu preciso entender o lugar de cada um. O pastor William, ele foi chamado para ser pastor, profeta, para ser um líder de uma comunidade. Agora eu não posso chegar lá como membro da igreja e falar, se o senhor pode, eu também posso. Se o senhor faz, eu vou estar ferindo a autoridade. E eu vou caçar problema com quem? Eu vou caçar problema com Deus. Porque foi Deus que colocou ele lá. Deus também me colocou, por exemplo, na minha chamada. Se ele vier contender comigo dentro da minha chamada, ele vai ter problema com Deus. Ele também vai ter problema. Porque desde que eu esteja no meu quadrado, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mesmo ele sendo pastor, ele pode ser titular, ele pode ser semideus, vice-deus, quase Deus, profeta, rodar no manto, girar no manto, pode fazer o que ele quiser. Se ele for contra aquilo que Deus estabeleceu para mim fazer, ele vai criar problema para ele. Ninguém é melhor que ninguém, você entendeu? Então cada um tem a sua vocação. Agora, Corá, Datã e Abirão, um grande erro deles, qual foi? Foi achar que eles tinham a mesma vocação que Moisés, a mesma autoridade de Moisés. Não, Deus não compartilhou a autoridade de Moisés. Moisés, olha, você vai ser o apóstolo, o Arão vai ser sumo sacerdote, os levitas vão ser os sacerdotes, como é que chama lá, o outro vai ser o artesão na construção do tabernáculo. Cada um. Moisés se arriscou a ser o artesão? Barzilai, Bezalel, desculpa gente, estava tentando puxar o nome. Bezalel. Moisés chegou em Bezalel e falou assim, viu, deixa que eu faça essa patroca aí, porque Deus... Não. O que era de Bezalel, era de Bezalel. A Bíblia fala que Deus revestiu Bezalel de sabedoria para fazer obras manufaturadas. Então ele fez o vaso, ele fez as coisas, ele era o artesão. Moisés não quis se intrometer ser artesão. Moisés ficou na liderança, Bezalel fez o seu, o Arão fez o seu, e correu tudo muito bem. O dia que Corá, Datã e Abirão resolveu fazer aquilo, na verdade, se levantar contra uma autoridade, porque eles acharam que tinha a mesma, se deram mal. E todos aqueles que seguiram Corá, Datã e Abirão, aconteceu a mesma coisa. Então não é uma questão de se levantar contra uma autoridade. É questão de se levantar contra uma pessoa que foi vocacionada para um chamado. Moisés foi chamado para aquilo. Deus estava com Moisés para fazer aquilo. O mesmo aconteceu com Nadab e Abiú. Quem era o sumo sacerdote? Era Arão. Nadab e Abiú foi lá,
A Bíblia é bem clara que eles foram queimar incenso, que era a função de um sumo sacerdote. E a Bíblia fala que subiu fogo estranho na presença de Deus. E Nadab e Abiú foram consumidos por causa disso. O que consumiu? Porque eles se levantaram? Não, porque eles foram querer fazer aquilo que eles não foram vocacionados naquele momento para fazer. Depois da morte de Arão, eles iriam ser os sumos sacerdotes, mas não era o tempo. Entendeu, gente? Cada coisa, lembra que semana passada nós falamos do processo? Cada coisa no seu tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Cada coisa no seu devido lugar. Nadab e Abiú se lascou todinho, porque quiseram antecipar uma função, quiseram fazer aquilo que naquele momento, naquela hora, eles não foram chamados para fazer. Vocês estão entendendo, amados? Então essa é a questão. Quais são as... aqui, ó. Como não se tornar um empecilho para os outros? A chamada divina se caracteriza pelos seguintes aspectos. Primeiro, conceito espiritual. Segundo, iniciativa divina. Não é eu que escolho o ministério, é Deus que me escolhe. Amém? É a chamada universal. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então, a iniciativa de me chamar nunca é minha. Não foi eu que me propus. Senhor, se eu quiser, eu posso ser pastor, viu? Não partiu de mim. Partiu dele. Amém, amados? Não pode partir de mim. Eu acho que eu tenho chamado. Não é eu acho. É ele que me chama. Eu passei por todos os processos para mim chegar da onde eu acho que eu tenho que chegar. Tem todo um processo. Ah, pastor, mas eu quero ser chamado, mas tenho medo de rejeição. Amados, ninguém é aceito sem antes de ser rejeitado. Ninguém. Quem aqui aceitou Jesus? Ninguém levantou a mão? Agora uma pergunta, quantas vezes você não rejeitou Jesus antes de aceitar Ele? Alô? Ninguém é aceito antes de ser rejeitado. Não tenha medo. Ah, pastor, mas eu tenho medo de me decepcionar. Mas vai decepcionar, é a primeira coisa. E muito. Vai decepcionar comigo, com a pastora, com os intercessores. Vai decepcionar. Mas pastor, mas por que precisa decepcionar, amados? Porque você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Você precisa ser maduro. Ninguém alcança a maturidade aprendendo a andar e sai correndo. Como que uma criança aprende a andar? Tropicando, caindo, se machucando, chorando. Às vezes arrebenta joelho, quebra queixo. Não é assim? Quem aqui nunca deu uma ralada boa quando criança? Hã? Não aprendeu? Ah, pastor, mas ficou o quê? As marcas. Amados, aprenda uma coisa. O que vai nos conduzir ao propósito não são os nossos títulos, são as nossas marcas. Amém? Quantas marcas você tem? Você não tem marca nenhuma e quer chegar onde? Quer chegar lá embaixo, que você não sobe, você desce. Tem que ter marca. Tem que ter marca. E marca de todo nível, gente. Quais são as marcas de Paulo? Deixa eu pegar o texto com vocês aí. O que marca uma chamada? Vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 11. Vamos a partir do versículo 21. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 21. Aí você vai entender por que Paulo fala, por exemplo, para os coríntios, que aquele povo, aquela igreja, era a maior marca do seu apostolado. Porque grande parte dos problemas que Paulo viveu foi nas viagens missionárias. Foi estabelecendo igreja, passando 3 anos aqui, passando 2 anos lá, passando aqui, passando lá. Né? Indo preso para Roma, se lascou todinho, né? Naufragou na ilha de Malta, foi picado por cobra, entendeu? Vamos lá então.
Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado, preste bem atenção agora. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, que é conhecido como uma quarentena de açoites. Para quem não sabe o que é uma quarentena, é assim: os soldados romanos, ou os judeus, eles pegavam, começava lá, contava 1, 2, 3, 39. Se eles dessem 39 e parassem para um descanso, eles tinham direito de dar mais 40. Então, preste bem, quantas vezes Paulo sofreu? 5. Imagine que não é uma quarentena. Uma quarentena contando uma, mas ali foi várias. Perfeito? 3 vezes fui espancado com varas. Gente, quem que espancou Paulo? Foi macaco? Foi gente. Amém? Foi gente. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigo em rio, perigo entre assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas. Aprenda uma coisa: as maiores decepções que você vai ter, os maiores problemas, não vai vir de gente de longe, vai ser de quem assenta à tua mesa. Entendeu? Perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Nossa, pastor, não é do século 21 isso? Não, filho, Paulo já, faz tempo. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ah, amado, nós não sabemos nada de ministério, vai? Não sabemos nada de ministério. A gente acha que já passou tudo, porque, nossa, mas que marcas que nós temos, nós vemos no Brasil, país de livre culto. O máximo que nós sofremos, né, pastor William? É um filho ministerial que dá uma dor de cabeça pra gente. Que marca? Gente, quem não tem marcas, nunca vai alcançar um propósito em Deus. Então, pastor, eu me decepcionei com gente. Querido, como diz a canção, sacode a poeira, dá a volta por cima e para frente. Pastor, eu vou retroceder. É a nossa covardia que atrasa o propósito de Deus na nossa vida. É a nossa covardia. Já sofri tanta coisa, gente, nunca saí da igreja. Tive uma namorada, quando a namorada largou de mim, liguei para o meu pastor para contar a minha mazela para ele. Sabe o que ele fez? Botou no Viva Voz, botou para todo mundo escutar. Escutando lá, eu tontão chorando. Porque ela me largou. Vocês dão risada porque não foram vocês, né? Eu tinha tudo para não estar aqui agora. Eu tinha tudo. Tudo. Fui rejeitado pelo meu próprio pastor, que me rejeitou por causa da minha pobreza. Fui rejeitado pela família do pastor porque eu era negro. Já sofreu. Fazia programa de rádio. Uma vez eu fui, aonde era a rádio lá, o proprietário da rádio, ele foi contestar um rapaz por que eu estava fazendo um programa de rádio usando as coisas porque eu era negro. Era presbítero de uma igreja, tá? Não estou falando de qualquer pessoa. Tinha tudo para não estar aqui. Tinha tudo. O que eu fazia? Engolia o choro. Eu não posso parar. Eu não vou parar. Estou aqui. Matou eu? Ninguém vai morrer de decepção. Eu não conheço ninguém que morreu de decepção. Morreu de infarto, morreu de qualquer outra coisa. Mas de decepção ninguém morreu. Ninguém morreu de traição, ninguém morreu disso. Por que eu estou falando isso, amados? Porque é importante você saber que você está lidando com pessoas. Você não está lidando com semideus. Mas não é crente? Mas quem falou que o crente é perfeito?
Quem falou aqui? O fato de eu ser crente. Ah, pastor, mas o crente tem que ser santo. Mas santidade não é um estado, é um processo. Nós estamos no processo de santificação. E até que cheguemos a ser santos, nós vamos errar demais, sim ou não? Então não adianta, o primeiro problema que eu tiver, eu vou abandonar o ministério, eu vou sair da igreja, vai, continua nesse retrocesso. Que aí sabe como você vai fazer? Patina, volta para trás. Patina, volta para trás. Patina, volta para trás. Se você quer viver assim, quem sou eu para impedir você de viver? Eu não estou aqui para te impedir de viver. Estou aqui para falar para você, olha, vai decepcionar? Vai. Ainda mais aqui. Eu falo para todos. Quando você se tornou membro dessa igreja, eu fui claro. Até o discipulado eu oriento a todos os discipuladores a falar. Aqui não é a melhor igreja. Eu não sou o melhor pastor. A minha esposa não é a melhor pastora. Meu filho não é pastor. Meu filho ainda é um pré-adolescente. Ele vai errar pra caramba. Vai errar pra caramba, meu filho. Por que eu falo isso? Porque tem gente que pensa que filho de pastor é pastor. Eu já tive gente que apontava dedo da cara do meu filho. Por que você? Não, meu filho não é pastor. Meu filho é criança. Isso não é porque ele era criança. Ele é criança, não é pastor. Ele é pré-adolescente como qualquer outro. Tanto é que ele está no meio dos adolescentes. Tem um discipulador para ele. Ele não é melhor que os outros. Não. Ele está no meio deles. Eu quero que ele cresça junto. Eu não quero que ele perca nenhuma fase da vida dele. Então, aqui não é o melhor lugar. Eu não sou a melhor pessoa. Não, é o que eu falo, né? A pessoa só conhece quando começa a comer sal com a gente, não é verdade? Quem pensa que eu sou o gordinho paz e amor, né? Te amo em Cristo, porque eu falo que amo todo mundo e amo, de verdade. Mas de coração. Mas quando você começa a andar comigo, você sofre. Porque aí você vai descobrir uma face que talvez você não gostaria de sofrer. Talvez você não gostaria de conhecer. Pode falar, filho. Claro, meu filho, claro. Partiu. Vai lá. Já estamos acabando a minha aula aqui, viu? Vai lá. Manda bala. Amém? Então, amados, não adianta você assumir ministério e falar assim, não, eu não vou sofrer nunca, porque, amados, o que depender de mim, preste bem atenção, que eu vou dizer para você. O que depender da minha pessoa, você não vai sofrer o que eu sofri. Porque tem coisa que a gente entende que é desnecessária, entendeu? O que eu padeci, o que depender de mim, você não vai sofrer. Você nunca vai escutar, por exemplo, eu subir no altar e falar para você que a sua pregação não é de Deus. Eu passei por isso. Você não vai passar por essa vergonha. Não vai. Você não vai passar pela vergonha de ter que pedir perdão na frente da igreja por aquilo que você não fez. Eu já passei. Não vai. Você não vai passar, por exemplo, por uma disciplina e eu vou falar para a igreja, nunca mais olha na cara dele. Eu já passei. Eu cheguei na igreja, quando fui disciplinado a segunda vez, onde o pastor falou para todos os jovens, ninguém olha para o Rodrigo, porque o Rodrigo não é uma boa companhia. O Rodrigo não é uma boa pessoa. E eu chegar na igreja e não ser notado, todo mundo passar na minha frente e ninguém me cumprimentar. Isso você não vai passar. Isso eu posso te garantir. Agora, aquilo que você tiver que passar, para você amadurecer, lembre-se, todas as vezes que você passar por qualquer situação, na comunidade, com pessoas, lembre-se, Deus está querendo colocar você num nível maior de glória, de revelação. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Se Deus está provando você, é porque Ele quer que você cresça. Amém, gente? Amém? Então, não tem que... porque decepcionou. Ótimo, glória a Deus. Sabe o que você faz? Perdoa. A decepção é uma boa oportunidade para você exercer o perdão, porque falar de perdão é fácil. Perder é difícil. O que é perdão? É uma perda grande, é um perdão. É difícil, né, Edson? Como é difícil? É uma boa oportunidade. Se você sofreu uma decepção, é uma ótima oportunidade para você perdoar e amar. Amém? Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos, mas a pessoa não é meu inimigo, ela é um ser humano. Então ela não me decepcionou porque ela é uma má pessoa, ela não me decepcionou porque a decepção aconteceu porque ela é imatura, ela é ser humano, ela está aprendendo, ela está caminhando, ela está na caminhada, estamos juntos, estamos no processo. O que a gente faz? Abraça, perdoa e toca a vida para frente.
Não precisa ter briga, não precisa ter... não existe isso. Amém, amados? Aleluia? Semana que vem a gente continua. Vamos orar?